Olá, saúdo a todos com a paz, a graça e a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Pela misericórdia de Deus, sou o pastor André Pessoa Gomes e você está mais uma vez aqui conosco no Primícias para o Reino de Deus. Seguindo a meditação bíblica e a leitura diária das Sagradas Escrituras, seguimos com o livro de Gênesis, agora no seu capítulo de número 15, onde o versículo 1 diz: Depois destas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: Não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, grande será a sua recompensa. Amém. Bom, como diz o texto, depois destas coisas. Mas que coisas foram essas que ocorreram com Abrão, para que o próprio Deus se remetesse à expressão: não tenha medo, sou teu escudo, grande será a sua recompensa. Lembremos da meditação do capítulo de número 14, onde Abrão se mostrou um homem forte, um homem corajoso, um homem de fé, alguém determinado a servir a Deus sobre qualquer custo e com um coração voltado para Deus, a fim de glorificar o nome de Jesus e honrá-lo, não somente aqui na terra, como também no mundo espiritual. Mas acreditamos que, depois de algum tempo, não sabemos ao certo quanto tempo foi, Abraão parece que se mostrou um pouco abatido, um pouco entristecido. Prefiro dizer cansado, prefiro dizer um pouco impaciente, pois logo depois que o próprio Deus traz esta expressão no capítulo de número 15, versículo 1, Abraão se mostra com um certo temor a respeito de sua idade avançada, pois até ali então a promessa não havia se cumprido quanto a ter descendentes em sua linhagem patriarcal. Mas o próprio Deus, conhecendo e sondando o coração de Abraão, antecipou-se ao seu sofrimento, dizendo que o tal se mantesse forte, se mantesse firme sobre aquilo que tudo ele mesmo já fizera até então, pois grande seria a sua recompensa. O próprio Abraão, desconhecendo o que estava acontecendo naquela hora, chegou a questionar a Deus a respeito da sua herança, e algum chamado Eliezer, que vinha de Damasco, seria o seu herdeiro, um servo de sua casa, alguém fiel aos trabalhos e aos serviços da casa de Abrão e de Sarai. Mas Deus enfatizou que o herdeiro ao qual viria de Abrão não seria Eliezer, qualquer outro, mas este que seria gerado por Abrão e Sarai. Então conhecemos a célebre passagem do capítulo de número 15, onde o próprio Deus leva a Abrão para fora de sua tenda e lhe mostra as estrelas, perguntando se ele é capaz de contá-las, assim para que ele tivesse a certeza de que grande seria a sua descendência, a fim de que o mesmo não seria possível contar se assim o quisesse. A Bíblia diz no versículo de número 6 que Abrão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Não bastava somente Abrão anunciar com a boca a sua fé, mas teria que de alguma forma apresentar-se a Deus diante de uma ação e reação que viesse a condizer com o que saía de sua boca em nome de Jesus. Então, Deus faz assim uma aliança com Abrão. Deus mostra algo a Abrão no meio de um sacrifício, a qual era costume naqueles dias, naquelas épocas, quando dois homens entravam num acordo, animais eram sacrificados. E quando tais animais eram sacrificados, era feito um tipo de corredor, onde os cadáveres desses animais ficavam à esquerda e à direita. E quando aqueles que tinham feito o acordo viam os sacrifícios como um corredor, os tais deveriam passar pelo mesmo, anunciando que, se um dos tais que estavam com o acordo e com a aliança viessem porventura a quebrar a aliança,
o mesmo que tinha acontecido com aqueles animais iria acontecer com a sua própria vida. Os dois se submeteriam a atravessar tal corredor. Então perceba que o texto é bastante claro quanto à preparação de Abraão com tais sacrifícios sobre alguns animais, inclusive arrancando-lhes a cabeça, ou seja, dizendo que ele ali tinha um tratado com Deus, uma aliança, e que se um deles viessem a falhar, aquilo que aconteceu com os animais deveria acontecer com ele. E é lógico, é claro, que Deus jamais falharia na sua promessa, na sua palavra, e nunca falhou. Mas você perceba que durante aquele processo, a Bíblia diz que Abraão acabou caindo em sono profundo, e que logo veio trevas densas sobre ele, em nome de Jesus, a qual Deus aproveitara o momento para lançar um estado profético, não somente sobre ele, mas sobre os seus herdeiros, para que se mantivessem a fé, pois depois de 400 anos, aos quais os seus filhos, os seus descendentes, a sua linhagem, estivessem ali escravizados por um povo, a qual nós sabemos que foi o Egito, viria a libertação. Mas nós queremos focar o sacrifício, porque você veja que Deus mostrou que Abraão não poderia cumprir a aliança, ele não poderia ficar firme nas promessas de Deus. É tanto que no próximo capítulo que veremos em nome de Jesus, no capítulo 16, mostra que o pai da fé falhou, pois ouviu a sua esposa e acabou deitando-se com a escrava egípcia, Agar, a qual deu à luz um filho chamado Ismael. Então Deus se antecipando, o capítulo de número 15 do livro de Gênesis, anuncia no seu versículo 17. Depois ao se pôs e veio a escuridão, eis que um fogareiro esfumaçado como uma tocha acesa passou por entre os pedaços dos animais. 18. Naquele dia o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates. Segue o 19, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus. 20, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns. 21, dos amorreus, dos cananeus, dos gigazeus e dos jebuseus. Ou seja, Deus estava mostrando para Abraão: Abraão, eu conheço teu coração, sei que você é forte, sei que você é determinado, sei que você tem perseverança, mas querendo ou não, devido às dificuldades da vida, vai ter tempos, vai ter horas, vai ter um momento que você vai querer desistir. Mas não te preocupa, Abraão, eu estou aqui, eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou aquele que não sou homem para mentir, e não sou filho do homem para se arrepender. E é por isso que o versículo 17 destaca que o próprio Deus passara por aquele corredor, não somente pela sua própria palavra, mas também pela vida de Abraão, ou seja, a promessa iria se cumprir. E esta palavra é reconfortante para aqueles que confiam nas promessas do Senhor, pois a própria Bíblia diz que mesmo que sejamos infiéis, Deus se mostra fiel. Nós não estamos falando sobre uma infidelidade que escarnece do nome do Senhor. Nós não estamos falando sobre estes que insistem com o erro, mesmo sabendo que é pecado. Mas nós estamos falando daqueles que amam o Senhor, que adoram o Senhor, que têm compromisso com o Senhor, mas com certeza por uma vez ou outra se encontram num dia mau e acabam tropeçando, não porque quiseram, mas porque somos falhos, porque estamos sujeitos às paixões da carne. Mas o próprio Deus nos mostra nesta palavra que ainda que sejamos infiéis, Ele será fiel, e que se eu e você estivermos prontos a nos rendermos ao Senhor, Ele mesmo cumprirá a sua palavra. Basta que eu e você façamos como Abraão, fiquemos de prontidão, fiquemos em alerta, fiquemos com vigor em nome de Jesus, mesmo que isso custe noites em claro, mesmo que isto custe um grande tempo de dedicação. Mas o que importa é que mesmo que se um dia eu e você viermos a cochilar na fé, viermos a dormir na fé, Deus irá nos despertar
e quando nós menos percebemos, Ele já tem passado por aquele corredor de trevas e estará garantindo a mim e a tua vitória, desde que você se mostre e eu me mostre também com o coração quebrantado e contrito diante de Deus. Que Deus continue te abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo, te fazendo sempre um praticante da palavra de Deus. Este é o Primícias para o Reino de Deus. Amém.